No dia de hoje, na vertente tecnológica, vamos falar sobre mais um aumento de preços nos planos do serviço da Netflix em Portugal. Será o princípio do fim? Coloque o fone no ouvido ou aumente o som da coluna, que a vertente tecnológica vai começar agora. Olá, seguidores e ouvintes deste fantástico, inigualável podcast de tecnologia. Eu sou André Silva e esta é a vossa vertente tecnológica. Se você ainda não ouviu falar sobre Anchor, é a maneira mais fácil de fazer um podcast. Deixe-me explicar. É gratuito e existem ferramentas de criação que permitem gravar e editar seu podcast diretamente no seu telefone ou computador. Anchor distribuirá seu podcast para você, para que ele possa ser ouvido no Spotify, Apple Podcast e muito mais. Você pode ganhar dinheiro com o seu podcast sem um ouvinte mínimo. É tudo o que você precisa para fazer um podcast em um só lugar. Baixe o aplicativo Anchor gratuitamente ou vá a anchor.fm para você começar. Todos nós, de certa forma, temos a percepção que a nível de serviços de streaming, quem reina nos dias de hoje é o serviço Netflix. A mesma foi pioneira neste setor, onde ela começou, através do seu site em 1998, a alugar os filmes em DVD, que eram enviados para a casa do cliente, onde mais tarde o cliente devolvia o filme, quando o funcionário passava lá a recolher o respectivo DVD. O sucesso foi tal que, um ano depois, em 1999, implementou um modelo de assinatura, com um modelo mais ou menos parecido com aquilo que conhecemos nos dias de hoje. No começo de vida, a Netflix foi quase vendida 2 vezes. Em 1998, os fundadores da Netflix encontraram-se com o CEO da Amazon, Jeff Bezos, e ouviu uma proposta de compra de 12 milhões de dólares. Ela, como é óbvio, foi recusada e hoje a Amazon é uma das grandes rivais da Netflix sobre o serviço de streaming. Histórias à parte, a verdade é que o sucesso dela foi tanto ao longo destes 20 anos que a mesma começou a tomar determinadas decisões que pode em muito hipotecar o seu futuro, como por exemplo o aumento sucessivo de preços nos seus planos, com o bom e velho argumento de que é para melhorias no seu catálogo. Esta é uma medida que muita polémica se tem levantado ao longo destes anos, onde em alguns mercados a Netflix tem vindo a perder sucessivamente assinantes para a concorrência, que acaba por não ter talvez o tão vasto catálogo, mas que o que tem é de qualidade a um preço mais reduzido com melhor qualidade. No dia de ontem tivemos conhecimento do aumento dos seus planos através do seu site. O plano base, que é o plano mais simples, que permite ver somente uma tela e que tem qualidade a 480p, não vai ser mexido e continua com o preço habitual de 7,99€. Onde o preço vai elevar com o agravante é no plano intermediário e no plano premium, onde o intermediário leva com um aumento de 1€, passando agora a custar 11,99€, ao contrário dos 10,99€. O plano premium leva com um aumento de 2€, passando agora a custar 15,99€, ao contrário dos 13,99€. O plano intermediário, ou standard, como é chamado, permite ver 2 telas ao mesmo tempo em qualidade de 1080p, e o plano premium permite ver 4 telas ao mesmo tempo com uma qualidade 4K mais HDR. Conforme referi há pouco, esta nova tabela de preços é justificada pela Netflix como sendo um reflexo das melhorias no seu catálogo. A empresa refere ainda o aumento da qualidade do serviço que é prestado aos utilizadores desta plataforma. Segundo a mesma, para já este ajuste só é aplicado a novos assinantes. Os que já são assinantes, a qualquer momento serão notificados por via e-mail ou através do aplicativo, um mês antes dos novos preços serem aplicados. Claro que isso vai sempre depender do ciclo de faturação do cliente. Meus amigos, hoje a notícia é rápida, é curta, só é mesmo para vos informar que algo que eu já tinha referido há uns episódios anteriores sobre os aumentos sucessivos que têm acontecido no Brasil e que agora mais recentemente aconteceu mais uma vez esses aumentos no serviço Netflix no Brasil, em que o aumento lá foi muito drástico e que eu na altura até comentei como é que era possível
a Netflix estar a aumentar assim tão drasticamente os seus preços nos seus planos no serviço no Brasil, sendo que no Brasil tem havido uma forte aposta das empresas que vendem os seus serviços de streaming com um vasto catálogo e com uma qualidade superior a preços mais reduzidos. E como é que a Netflix tinha essa audácia de fazer esse tipo de ajustes, sendo que há uma concorrência hoje que não havia há uns anos atrás? Ou seja, quando a Netflix era quase pioneira e não havia concorrência nenhuma naquela altura, ela podia facilmente aumentar os seus preços, porque também o cliente, se deixasse de ser cliente de Netflix, ia ser cliente de quem? Ou seja, tinha que voltar a ver televisão, porque na altura não havia concorrência. E eu mais recentemente até comentei isso com vocês, que achava estranho, sendo hoje que existe muita concorrência e cada vez mais está a haver concorrência, sendo que agora em breve vai haver mais serviços de streaming a começar, e então como é que eles estavam a fazer esses ajustes e aumentarem drasticamente os seus preços, sendo que agora já existe concorrência à altura, com grandes ofertas, com qualidade superior, a preços mais reduzidos. Aqui em Portugal ainda não existe tanta oferta como existe, por exemplo, no Brasil, mas aquela que já existe já é de peso. Temos, por exemplo, a Disney+, que já é uma concorrente de peso, temos a HBO, temos tantas outras que já começam a pôr a sua estaca na terra, a dizerem perante a Netflix que estão presentes, e mesmo assim a Netflix continua a ter este tipo de atitude, a ter este tipo de aposta. Vamos ver se isto não será uma medida que lhes vai custar caro. Esta, por acaso, é um assunto, é um debate que eu queria trazer para cima da mesa, porque não se consegue realmente perceber porque é que a Netflix está a ter este tipo de postura. Não sei se ela, ao contrário, por exemplo, das empresas de carros, de empresas de smartphone, que acabam por ir esticando a corda para ver até onde vão ver até onde é que isto vai dar, mas, por exemplo, no caso dos carros, no caso dos smartphones, ou em tantas outras empresas, em outros modelos de negócio, consegue-se perceber porque há uma evolução da tecnologia. Ou seja, a tecnologia a cada dia vai crescendo e vai aumentando cada vez mais, e dentro desses dispositivos vão sendo colocadas tecnologias que se pode justificar um ajuste de preços por conta dessa nova tecnologia ou dessa implementação dessas novas tecnologias. No caso da Netflix, a justificação é sempre a mesma: é melhoramentos no catálogo, é adições no catálogo. Mas quer dizer, a verdade é que a Netflix, daquilo que eu conhecia há uns anos atrás e daquilo que eu conheço nos dias de hoje, apesar de não ser um grande utilizador da Netflix, isso deixo mais ao encargo da minha esposa, mesmo do pouco que eu tenho assistido e mesmo daquilo que ela tem assistido, que é muito, chegamos os dois à mesma conclusão: é que a Netflix alega sempre a mesma desculpa, com a mesma demanda, que está sempre a melhorar os seus serviços, etc, etc. Mas a verdade é que, do pouco que eu tenho assistido, as séries só muda o nome, só muda as personagens, mas as histórias são sempre as mesmas. Ou seja, muitas vezes estamos a assistir peço desculpa, muitas vezes estamos a assistir a 3, 4 séries ao mesmo tempo, em que essas 3 ou 4 séries basicamente são a mesma história, só muda o título da série e só muda as personagens, mas o teor é exatamente a mesma. Ou seja, a história que é contada e narrada naquela série é exatamente a mesma entre elas, e acaba por a pessoa se fartar um bocadinho, porque parece que as séries foram implementadas à pressa, foram criadas à pressa, só mesmo para terem uma justificativa de terem uma nova série a ser lançada todos os dias. Se é esse o caminho que eles querem trilhar, que é sempre colocar cada vez mais conteúdo à pressa, mal trabalhado, os roteiros são mal trabalhados, e depois com os sucessivos aumentos de preços, se é esse o caminho que a Netflix quer implementar, não sei se será o princípio do fim dela, e talvez a concorrência
mais tarde ou mais cedo, a médio e longo prazo, vai acabar por engolir a Netflix. Bem, caros ouvintes, chegamos ao fim de mais um episódio. Espero que cada um de vós tenha gostado. Se de facto gostaram deste episódio, passem no Apple Podcast e avaliem e comentem este podcast. Ou se a vossa plataforma de podcast permitir fazer alguma avaliação, então peço que o possam fazê-lo, para que seja recomendado nas pesquisas e chegue a mais pessoas. Se vocês quiserem ser apoiantes deste projeto, basta aceder ao link que está na descrição deste ou de qualquer outro episódio. Caso tenham alguma dúvida ou queiram fazer alguma crítica, seja ela positiva ou negativa, ou até mesmo queiram sugerir algum tema para que seja falado no futuro em algum episódio, todos os contactos estarão na descrição de cada episódio, incluindo este. Beijos e abraços e até ao próximo episódio.